grande alegria que eu convido você a, neste momento, fazer uma breve reflexão juntamente comigo, baseada nos Salmos de número 126. Diante do cenário caótico que nós temos vivido nos últimos meses, é importante que a gente tenha uma nova perspectiva para oferecer, tanto para o nosso presente quanto para o nosso futuro. O texto da nossa reflexão possui apenas 6 versos. Eu vou ler apenas a primeira parte a princípio. Diz assim: quando o Senhor mudou a sorte de Sião, criamos sonhar. Enchia-se de risos a boca e a língua de júbilo. Até os pagãos comentavam: o Senhor foi grande com eles. Sim, o Senhor foi grande conosco e celebramos festa. Esse texto tem sido localizado por vários estudiosos no período pós-cativeiro babilônico. O livro de Esdras, que é o livro bíblico que vai narrar a primeira repatriação de judeus em sua terra natal, trata de maneira muito sintética a exaltação desse momento, desse retorno. O autor parecia estar muito mais preocupado com questões administrativas e burocráticas. Então, nós ficamos sabendo, não pelo livro de Esdras, mas por esse salmo, entre outros, como que esse momento trouxe grande euforia para o povo que estava então retornando à sua terra. Quem lê apenas os 3 primeiros versos pode deixar passar despercebida aí, né? A grande agrura vivenciada por quem agora está celebrando, salmodiando. No século VI, a Babilônia invadiu Jerusalém e a destruiu completamente, levando cativo todo o povo e fazendo com que esse povo perdesse sua autonomia política, perdesse sua estabilidade econômica, tendo em vista que eles precisaram reiniciar sua vida em uma terra estrangeira e fazendo com que eles experimentassem um grande trauma. Os babilônios eram significativamente violentos, algo que o livro de Lamentações de Jeremias vai traçar com linhas aí, com cores muito vívidas para nós. Então a gente se pega a pensar, assim como eles, que estavam vivendo um longo período de desventuras, que o cenário é estanque, que as coisas não vão mudar. Eles pensavam assim, se acomodaram à nova situação, construíram casas, se casaram, viveram tão bem quanto é possível numa terra estrangeira. Fato é que a vida é dinâmica. A gente sabe que as coisas sempre mudam. A vida não só é dinâmica por si mesma, como é dinamizada por quem sempre pode fazer cenários difíceis, cenários áridos florescerem. Quando a gente está passando por uma situação de grande angústia, de grande dor, aquela dor parece o centro da existência. A gente, infelizmente, não consegue ver nenhum outro cenário possível. A gente realmente acredita que a situação é estanque, nada vai mudar. Após 70 anos dessa situação, o cativeiro finalmente chegou ao fim e eles mal podiam acreditar. Pelo salmo que nós lemos, a gente vê justamente isso, que um misto de sentimentos vai fazer então o salmista salmodiar. Ele lembra que o Senhor fez grandes coisas, muito possivelmente baseada aí nessa primeira repatriação. Ele lembra que todos ao seu redor também puderam testemunhar a maravilhosa obra que o Senhor tinha realizado em favor deles. E eles só podiam concordar. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Ou, em outras versões, o Senhor foi grande conosco. Tão grande é o gozo que é retratado nesse nossos salmos, que lhes parecia até sonho. Por que é assim? Nós imaginamos que a vida efetivamente é composta de várias desventuras, infelicidades e tristezas, de modo que alegrias só podem ser pensadas como sendo da esfera dos sonhos. Seria um pessimismo? Ou talvez uma prudência nossa por achar que as coisas podem não ser duradouras. Tem gente até que acha que não é certo se alegrar em demasia. De qualquer modo, é isso que o salmista faz. Ele se alegra rememorando esse primeiro momento de repatriação, rememorando aquilo que o Senhor já fez por eles. Mas o salmo continua
e apresenta uma nova situação, uma leve ruptura daquilo que está acontecendo nos primeiros versos para aquilo que vai ser colocado nos versos seguintes. Nós vamos ler agora então a segunda parte. Diz assim, ela começa no verso 4. Muda, Senhor, nossa sorte como os leitos do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colhem com júbilo. Ao ir, ia chorando, levando a bolsa de semente. Ao voltar, volta cantando, levando seus feixes. Você pode perceber que existe uma mudança significativa dos primeiros versos, que eram versos de louvor, de celebração, para esses versos que agora trazem uma petição. O que a gente atesta é que, embora a situação já tivesse mudado, pelo menos em parte aí, a alegria do salmista vai ceder lugar a um pedido por completude, ou a um pedido pelo menos pela repetição da experiência de restauração. Não é porque ele experimentou uma vez a restauração que ele não vai precisar pedir tantas e tantas outras vezes por isso. O salmo vai mesclar aí alegria e oração, reconhecimento por aquilo que já foi feito, mas também petição. Relembrando a intervenção de Deus em favor do seu povo, ele ora então para que essa ajuda do passado sirva de esperança para nutrir não só o presente, como também o futuro. Mudar a sorte, que é a expressão que ele vai usar no texto que nós lemos, é uma expressão que vai denotar uma mudança incrível, realmente algo que só pode ser colocado remetendo-se à esfera do sonho. Essa expressão ela vai aparecer em vários outros textos bíblicos. Jeremias vai ser o especialista dessa fórmula. Ele vai citá-la várias e várias vezes. Geralmente, sempre se referindo à volta do exílio babilônico. O que o salmista faz, então, para pedir essa mudança de sorte? Ele se vale das realidades que o cercam, que são capazes, na perspectiva dele, de comunicarem uma mensagem divina. Com um olhar que é ofertado, evidentemente, pela fé, ele vai ver o mundo não mais como um lugar de desespero apenas. Ele vai olhar ao seu redor e conseguir ver uma esperança. Esse mundo que o cerca, essa criação que o cerca, vai oferecer pistas para ressignificar as várias tragédias da vida. Onde a visão objetiva não alcançava, entra em ação a imaginação. Quando a gente fala de imaginação, tem que ter muito cuidado, porque imaginação aqui não significa alienação da realidade. Não se trata disso. Mas se trata de nutrir-se de esperança que vem pelo próprio histórico de algo que Deus já fez, de algo que Deus já operou em nosso favor. Então, arrebatado por esse mundo que ainda não está concretizado, por esse desejo de beleza, de harmonia, de graça, ele imagina. Ele imagina a partir não de algo que não existe, mas ele imagina a partir da vida concreta. Ele imagina a partir daquilo que está na sua vida ordinária. Afinal de contas, as imagens não podem vir de qualquer outro lugar. Então ele pede ao Senhor, muda minha sorte como os leitos do Neguebe. O Neguebe é uma região que estava ali ao sul de Hebrom e uma região desértica. Talvez a gente consiga visualizar isso com mais clareza pensando no Nordeste, uma região que é bem ressequida também. As sementes das plantas que iam se ressecando ali no Neguebe iam caindo pelo chão e ali ficavam aguardando por longos períodos de tempo, aguardando a chuva que demorava, aguardando água que não era frequente naquele ambiente. Quando a chuva vinha, o que acontece só pode ser descrito como um verdadeiro fenômeno. As muitas sementes que estavam ali no chão trincado, no chão seco, agora são surpreendidas pelas torrentes de água. Essa imagem é tão linda e tão poderosa para comunicar para nós o fato de que em vários cenários nós nos deparamos justamente com essa falta de esperança. Nós olhamos para eles, estamos acostumados com a situação tal qual e achamos nada vai mudar.
Mas é diante desses cenários que a gente precisa pedir: muda, Senhor. Me conceda que o cenário árido da minha vida floresça. A despeito de tudo aquilo que a gente já experimentou pela graça do nosso Deus, e não foi pouca coisa, nós vamos precisar pedir não apenas uma, mas várias vezes ao longo da nossa trajetória que o Senhor possa restaurar a nossa sorte, que Ele possa mudar a nossa sorte, tal qual Ele muda um cenário desértico, tal qual Ele faz um cenário seco, despovoado, ser tomado por flores, ser tomado por vegetação. Desse mesmo modo, o salmista via que os leitos de Judá iam se encher com os repatriados. Ele sabia que ainda muita gente precisava voltar para casa, havia muito ainda a ser feito. Ele usa então uma segunda imagem, não só o deserto do Negueb, mas ele vai agora contrapor o sacrifício, a tristeza do semeador ao gozo da colheita. Novamente, o cenário é o deserto. E ele sabia que em anos muito secos, o lavrador tinha uma decisão difícil a tomar. Ele precisava escolher entre fazer o seu pão com o grão que ele possuía ou preservá-lo para a semeadura. Como fazer uma escolha entre o pão do hoje e a garantia do dia de amanhã? Sobrepondo, é claro, aí as duas imagens, tanto a do deserto quanto a da colheita, ele está novamente retomando o drama do exílio. Os verbos ir e voltar aí vão dar uma pista para a gente nesse sentido. Como então fazer essa escolha? Tanto quanto possível, o salmista vai dizer para nós que pensar no futuro nunca é em vão. Talvez a gente possa diminuir a qualidade do status que nós temos hoje para assegurar que haja um amanhã. As situações de carência, de dor, elas podem nos deixar extremamente precipitados. Mas o que garante a possibilidade de dias melhores é justamente essa condição de preservar não só recursos, mas preservar a nós mesmos e a nossa vida. Aquela marcha penosa que ele está descrevendo aqui através dessa semeadura não foi estéril. Foi um semear muito custoso, sim, para uma colheita abundante. Não é fácil abdicar de uma situação confortável, tranquila, estável, para pensar em termos de futuro, de amanhã. Em meio a cenários áridos, é sempre muito necessário lembrar de quem já fez muito por nós. É necessário celebrar aquilo que já foi conquistado, mas também continuar pedindo a quem pode mudar cenários como o Negueb, que também faça com que os nossos cenários áridos possam, enfim, florescer. Eu deixo para você essa reflexão simples, mas poderosa, para nos ajudar a realocar as várias dificuldades da nossa vida sob nova perspectiva. Que o Senhor abençoe você. Um grande abraço. Até mais.